Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do setor elétrico. Será que ainda estão caras? Até porque, pessoal, o setor elétrico aqui no Brasil, a gente sabe que teve uma alta expressiva, né? Muito por conta da alta do Ibovespa, e as ações do setor elétrico estão comumente aí vistas como caras. Mas será que ainda existem ações baratas? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Para vocês que ficarem comigo até o final, eu vou trazer 3 ações aqui do setor elétrico que podem ainda estar baratas, mesmo após a alta, e ainda proporcionar um bom retorno aqui para os investidores e um detalhe, né? Um retorno com consistência, que é o que a gente mais quer aqui na Bolsa de Valores. Bons dividendos e empresas que continuem valorizando o nosso capital. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que na carteira de ações do canal eu não possuo nenhuma empresa do setor elétrico, pelo menos não até, né, o presente momento. Na verdade, a única empresa aqui que eu estou exposto indiretamente ao setor de energia é a Petrobras, né? Que acaba sendo aí uma empresa que tem energia dentro do seu portfólio, mas não. Colocando aqui de uma maneira isolada, eu não tenho Taesa, não tenho aí, né, consequentemente, ações propriamente dita, somente que opera na parte de energia. Eu tenho por vias indiretas. No caso aqui, a Petrobras é uma empresa de energia, né, com a sua parte ali da receita líquida atrelada a isso. Então, eu estou exposto indiretamente a o setor elétrico. Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista são as ações da Engie Brasil. A Engie, pessoal, acaba sendo vista aí como cara no mercado financeiro, só que aí eu quebro um mito para vocês, tá? A Engie, ela opera já naturalmente com múltiplos mais altos. Perceba que em mercados mais eufóricos, ela acaba operando com 20 vezes de PL, 22 vezes, 17 vezes, e hoje, se a gente pega a relação preço-lucro da Engie projetada para o ano de 2026, a gente pode projetar um lucro na faixa de 3 bilhões, tá? Olhando para este ano. Então a Engie estaria cotada por um PL na faixa de 12, o que não é caro se você olha para o padrão de Engie, que é ser precificada por 20 vezes de PL. Apenas para ela retomar para a sua média histórica, tecnicamente as ações precisariam se valorizar 66% na cotação. Por quê, pessoal? Porque a Engie tem muita qualidade, então o mercado paga múltiplos maiores. Então não, você vê o lucro líquido aqui da Engie é escadinha, ele cresceu muito, tá? Só caiu aqui em 2021, mas perceba que olhando para o longo prazo, a Engie ela deu sim um bom crescimento de lucro. Se você pegar esse lucro de agora de 2,82 bilhões de reais e você dividir, né, 2.820, a gente vai dividir aqui, ó, lá pelo ano de 2010, tá? 2009, para ser mais exato, onde a lucro ali seus 677 milhões, mais ou menos numa lupa de 27 anos. Então você teve aqui um crescimento de lucro de 342% numa lupa de 27 anos. Isso aqui dá, colocando no longo prazo, vamos colocar aqui, ó, 27 anos, né? E basicamente aqui 344% de crescimento no lucro. Então a Engie cresceu aqui a uma taxa de 5,68% ao ano. Claro, não foi ali um crescimento excelente, né? Mas foi um bom crescimento, não foi, ficou ali pelo menos em linha com a inflação. Porque é uma empresa bem previsível, né, pessoal? Você não vai esperar um super crescimento aqui dessa empresa. Detalhe que ela pagou bons proventos no período. Então, assim, depende da janela que você pega, porque a gente teve queda de resultados recentemente, né? Então, na verdade, ela cresceu ali seus 7 a 7,5% ao ano, para ser mais exato, que foi ali levemente acima da inflação. Por essa consistência que o mercado gerou valor na Engie. Se olha para o longo prazo, ela gerou sim valor ao acionista, girou mais de 17% ao ano na média. Então hoje, de todas as elétricas que temos, eu acho a Engie ainda barata, com potencial de continuar se valorizando, e o dividendo pode ser modesto. Por quê? Claro, não vai esperar ali dividendo pique Taesa, mas você vai ver um dividendo ali, ó, pensa bem,
1 dividido por 12 vezes payout de 80%. Ela pode te pagar ali um dividendo de 6 a 7% ao ano, que já fica muito bom. Retorno embutido na ação, se daqui para frente ela crescer 7% ao ano, você pode ter aí quase 17% ao ano. Somado com o E-rating, você pode ter quase 20% ao ano na média com ações da Engie. Essa é a minha visão aqui para a companhia, tá? Até mesmo se você usar o valor intrínseco aqui do Buffett, como ela cresce a uma taxa de 7, Buffett exigia 12, né? Então, você tem 5. O LPA dela é de 2,25 por ação. Dividido por 0,05, você tem um preço justo de R$ 45 pela fórmula do valor intrínseco do Warren Buffett, né? Que é justamente esse cálculo aqui, ó, que eu fiz para vocês. Até o Philip Fisher, né? Usava bastante essa fórmula. E funciona muito bem para a Engie porque é uma empresa de muita qualidade. Por mais que seja uma geradora, que acaba sendo comumente vista como cíclica, ela é uma empresa previsível em comparação às outras. Então, você teria aí um potencial de alta, olhando aqui, ó, para a cotação atual, de 36% na cotação. Perceba que ainda é sim uma oportunidade no setor elétrico, principalmente se a Engie voltar ali, ó, como está caindo agora, já abriu espaço para oportunidade, ó, já está caindo mais de 10%. Se voltar então para essa região dos R$ 30, pode sim denotar uma oportunidade para o investidor que olha para médio e longo prazo. Próxima elétrica aqui dessa lista, e esta aqui atua na parte de transmissão de energia, a Alupar. Ela é mais barata se a gente compara com a Taesa e com a ISA Energia. Porque a ISA Energia, pessoal, ela depende muito da RBSE, né? Que é aquele componente ali que de indenizações de ativos antigos. Então a ISA Energia, para os próximos 5, 6 anos, ela tecnicamente vai precisar lutar, trabalhar bastante para apenas manter o resultado. Enquanto a Alupar, mesmo que ela pague um dividendo mais baixo, por conta de um payout baixo, né? Só por isso, se a Alupar aumentar o payout, ela pode aumentar esse dividendo, até porque a relação preço-lucro não é tão cara para uma empresa do setor de transmissão. Você vê que ela negocia com múltiplos maiores em mercados eufóricos, 16 a 17 vezes. Então a Alupar, comparando aqui com uma Taesa e uma ISA Energia, pode sim estar mais barata. E perceba que ela cresce também escadinha, né? Ó, você coloca aqui para o longo prazo, olha o crescimento do lucro. Ó, saiu ali, ó, dos seus 60 milhões para essa faixa de 1,5 bilhão. Se a gente faz em 27 anos, ó, 1.500 e divide por 43, ela cresceu aqui, ó, né, 3.388% numa lupa de 27 anos. Então, teve aí um crescimento bem expressivo, né? Você coloca isso aqui em taxa composta, até porque ela era uma small cap naquela época, então não fica meio que justo, mas tudo bem, né? Vamos colocar aqui. Ela cresceu 14% ao ano na média, então por isso que teve esse super crescimento, porque ela era pequena. Perceba que ela vale hoje 23 bi, só que lá para 2009 ela vale uns 2 bi na bolsa. Então perceba, né, que pegando small cap você conseguiu sim multiplicar seu capital a uma taxa bem expressiva. Mas Pablo, olhando daqui para frente, acha barata? Ó, se ela lucrar, supondo que ela, como já é uma empresa mais madura, a gente não pode projetar um crescimento de 14% ao ano. A gente pode projetar um 7, 8. Então, se ela crescer ali 8% para este ano, a gente pode projetar um lucro na faixa de 1,7 bilhão. Fica mais aqui conservador, né? Para uma Alupar. Você pega aqui 23 e divide por 1,7, temos uma relação preço-lucro de 13, no pior dos cenários possível, tá? A gente teria 13 vezes de PL, o que está barata, porque geralmente uma Alupar é cotada ali por múltiplos na faixa de 20 a 21 vezes, somente preço do setor de transmissão. Então também você teria um potencial de valorização frente ao múltiplo atual de 60% na cotação, ficando muito parecido com a Engie Brasil. Eu particularmente prefiro a Engie do que a Alupar, tá? Porque a Engie paga mais dividendos, pelo menos você tem um dividendo razoavelmente melhor, mesmo a Engie sendo mais precificada, tecnicamente, pelo dividendo ser maior, eu prefiro a Engie. Então eu fico esperando uma oportunidade na Engie, porque seria uma ação, tá, que eu poderia segurar para longo prazo, principalmente abaixo dos R$ 30, poderia configurar uma oportunidade para mim. Apenas abaixo dos R$ 30, porque a margem de segurança já aumentaria aí significativamente comparando com outros pares setoriais. E aí, por fim, pessoal, a última dessa lista, que essa para mim aqui é a mais barata de todas. Inclusive, eu estou mais de olho nela do que a própria Engie, que é a CPFL Energia. A CPFL, pessoal, diferentemente da Engie e da Alupar, ela atua majoritariamente na parte de distribuição de energia. É menos cíclico do que geração, mas é mais cíclico do que transmissão. Então fica meio que no meio termo, né? Porque transmissão ganha ali com, tecnicamente, disponibilidade da linha, índices de inflação. Basta a empresa instalar um poste, ela está gerando energia. E geração ganha ali com competição por preços de energia, riscos hidrológicos. Já a distribuição não. E distribuição, pessoal, só para vocês entenderem, ela fica muito parecido com o banco, porque ela pode ficar inadimplente, tá?
Se o cliente, o consumidor final, não pagar as tarifas das distribuidoras, você tem ali o poste lá que transmite energia para sua casa, não chega a conta todo mês pra você pagar, se você não paga aquela tarifa, a distribuidora fica endividada, ela não consegue, então ela precisa ficar inadimplente, ela precisa recorrer judicialmente para fazer você pagar, cortar a sua energia e fazer você pagar na força, na marra. E aí até isso acontecer, né, a empresa fica inadimplente. Esse é o risco desse setor, dela ter alta da inadimplência, muito parecido com o que acontece com o setor bancário. Mas a CPFL, desde quando o grupo chinês State Grid adquiriu o controle da empresa, perceba que ela conseguiu crescer bastante, tá? Olhando de 2016 para agora, olha como ela cresceu, saiu de 800 milhões para 5,7 bilhões de lucro. Então isso aqui foi muito bom, esses controladores fizeram um bom trabalho. Perceba que isso quebra aquele mito do mercado, né? De empresa estatal não gera valor. Nem sempre, tá, pessoal? Se for um bom comando estatal, muito provavelmente a empresa gerará valor. Fora que a CPFL é sistêmica, né? Ela também não pode quebrar, porque isso também o Brasil precisa muito da CPFL. Então, pegando aqui, 5,7 bilhão, a gente divide aqui, em 2016 por 179 milhões, ela cresceu aqui no total 553%, tá? Isso só foi o crescimento de resultado. Você coloca esse crescimento aqui, 500, né? E 53%, pessoal, em 10 anos, ela cresceu a uma taxa de 20% ao ano na média, foi bem acima do esperado. Por isso que nos últimos 10 anos a ação girou para o acionista mais aqui de 348% de retorno, que é muito bom, tá? A empresa gerou uma rentabilidade, vamos arredondar para 353% em 10 anos, tá? Ela gerou aí 16% ao ano na média, porém se você pega para uma lupa mais longa, você conseguiu até 18% ao ano. Inclusive hoje colocando o retorno embutido na ação, supondo que ela continue pagando 50% de payout, e você considera um ROI, é uma empresa com alto ROI, tá? Dívida controlada, então a gente olha para a ROIC, né? Ela tem um ROIC médio de 15% ao ano, ela pode crescer a uma taxa de 7,5% até 8% ao ano. Você joga aqui um provento de 7% e reinveste a 3%, você poderia ter 18% ao ano na média, olhando para longo prazo. Fora que com o re-rate, se a ação acabasse valorizando, você pode chegar até 21% ao ano, tá? Então perceba que, de fato, pode ser bom. Mas eu, particularmente, Pablo, você acha barata? Se a gente pegar a relação PL da CPFL, tá barato, porque em mercados mais eufóricos, ela chega a ser cotada por 14, 15, até 16 de preço-lucro. Então a ação poderia dobrar. Porque veja bem, para este ano, a CPFL, se ela crescer o seu lucro em 8%, ela pode bater 6 bilhões. Vamos arredondar aqui, 5,8, mais 8%. Ela pode crescer para 6,2 bilhão. Se você jogar 54 dividido por 6,2, ela estaria por um PL de 8,7, o que é barato. A média dela é 13, então você já teria um potencial de alta de pelo menos ali 49% na cotação, que já mostra que ela está descontada. Em mercados mais eufóricos, ela é cotada por 16 vezes de preço-lucro. Então você poderia considerar que pelo múltiplo atual, você teria aí um potencial de alta de 83% na cotação. Para mim, CPFL ali de novo, né, abaixo dos 42, 41 reais, já poderia configurar uma oportunidade bem interessante. Se ela recuar aqui, para 42, 41, eu já poderia ficar de olho para ir aportando aos poucos, tá? Não tá para fazer grandes aportes. É muito difícil você ver no setor elétrico, tecnicamente, pressão nas ações. Você vai ver quedas mais pequenas, né? Até porque, subiu aqui. Imagina se você tivesse ficado ancorado. Vou esperar a CPFL voltar para os 30 reais. Nunca mais aconteceu. A ação deu mais uma pernada de alta. Aí imagina se acontece essas correções, você fica esperando, vou voltar a esperar chegar de novo nos 35. Ela vai e bate 60 reais. Então assim, pessoal, tem que ir acompanhando, né? Por ser uma empresa extremamente previsível, você vê que é uma empresa que sobe bem a uma taxa expressiva justamente pela qualidade dela. Então assim, até se a gente também usar o valor intrínseco aqui do Buffett para a CPFL, pode funcionar. Você pega aqui o LPA, 4,76 por ação, vamos ver. Ela cresce a uma taxa média, vocês mesmos verificaram, de 8% a 9% ao ano na média. Então, se a gente pega 12 menos 9, menos 8, né? LPA de 4,76, dividido aqui, por 0,04, você tem R$ 119 reais de preço justo. Então, para ela ficar cara, a ação precisaria se valorizar pelo menos uns 100% na cotação, denotando de que CPFL Energia
poderia ser a mais barata nessa lista. Por isso que, para mim, a vencedora dessa lista fica a CPFL, para eu fazer aportes mais robustos, fora que a CPFL vai me pagar um dividendo melhor do que a Engie e também do que a Alupar. Porque veja bem, ó, se ela está cotada hoje para um PL na faixa de 9, no pior dos cenários, e ela me repassar um payout, porcentagem de distribuição de 60%, ela poderia me distribuir um dividendo de quase 7% ao ano, que fica superior ao da Engie, fora o retorno embutido na ação, que está maior porque a ação está mal precificada ainda pelo mercado, dado o lucro líquido, fora que ela tem um ROI, né, mais alto em comparação aqui, ó, do que a Alupar, e em comparação à Engie, né, superou até mesmo a Engie, pessoal. Então veja só, para superar a Engie é difícil, hein? A empresa precisa estar realmente fazendo um bom trabalho. Qual que tem a dívida mais controlada? No caso aqui, você vê que a CPFL Energia é que tem a dívida mais controlada. Então, hoje, a vencedora para o meu portfólio seria a CPFL. Pablo, se fosse para comprar uma empresa hoje, nada de recomendação, qual que você compraria? Eu, tá, pessoal? Nada se trata de recomendação. Para mim, a CPFL se encaixaria perfeitamente. Se eu tivesse aí, dispusesse de mais dinheiro, provavelmente eu estaria comprando um pouquinho agora. E para fazer aportes mais fortes, eu esperaria uma correção abaixo dos 42, dos 40 reais. Porque já abriria tanto um espaço para eu receber um provento maior. Pensa bem, se eu comprar a CPFL abaixo dos 40 reais, tecnicamente se ela tivesse um LPA, supondo que ela lucre, né? Claro, ali a gente viu o lucro da CPFL na faixa de quanto, tá? Basta você pegar aqui, ó, no próprio Investidor 10, o lucro da CPFL fica nessa região de 6 bilhões, né? Então 6 aqui, ó, dividido pela quantidade de ações, vamos calcular, dividido por 1,15, LPA, você tem ali um LPA, né? Ou seja, na faixa de 6,1, dividido por 1,15, LPA por ação de 5,30. Se ela repassar 60% disso em forma de proventos, você tem 3,18 por cada ação. E aí, se você divide aqui, ó, pela cotação atual da CPFL de R$46, você tem 6%. Porém, olha por que eu gostaria de comprar CPFL abaixo dos 41, 40 reais. Olha para quanto iria meu dividend yield, quase 8%. Já aumentaria substancialmente, tá? Então, para mim, abaixo desse preço, já começa a ficar uma região interessante. Fora que o meu retorno com valorização tende a ser mais alto. Por isso que, para mim, aqui ganha a CPFL. Em segundo lugar fica a Engie Brasil. E por último lugar fica a Alupar, né? Que para mim é aqui a que menos tem qualidade dentre essas duas, tá? De fato, se fosse para escolher a Alupar, eu esperaria um preço melhor na Taesa e na Easy Energia, porque eu acho que tem mais qualidade do que a Alupar. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês estão investindo no setor elétrico. Em particular, não tenho nenhuma dessas na carteira, porém eu posso seguir de olho, porque são empresas de qualidade. Para quem achava que o setor elétrico estava inteiro caro, não está. Você ainda encontra oportunidades. Eu poderia também ter encaixado a CEMIG aqui, mas a CEMIG é mais arriscada do que a CPFL, né? A CPFL tem mais estabilidade, porém, a CEMIG em preços mais baixos pode proporcionar um retorno mais elevado do que o da CPFL. Então, se uma CEMIG viesse ali para baixo, né, de R$10, R$9, eu poderia ver mais oportunidade do que uma CPFL. Então, tudo vai depender do preço, pessoal. Tudo depende do preço. São boas empresas, mas o preço não ajuda. A única que tá para mim bem barata mesmo agora é a CPFL e a CEMIG, tá? CEMIG mais cíclica, por isso mais barata, CPFL com mais qualidade, levemente mais cara. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!